Um casal em busca de sua primeira casa encontra uma que é perfeita e mais barata do que o que está atualmente no mercado. Ela está um pouco desgastada, mas com um pouco de carinho, seria um lar onde poderiam criar uma família. Isso é o começo da maioria dos filmes de terror que você verá hoje em dia, mas de alguma forma não é tão absurdo, certo? Minha namorada, Sarah, e eu éramos esse casal. Somos jovens, apaixonados e queríamos tanto viver juntos que juntamos o pouco dinheiro que tínhamos para encontrar nosso próprio lugar. Honestamente, eu ficaria satisfeito com um apartamento no meio da cidade, mas ela me convenceu de que uma hipoteca seria mais barata e me assegurou que valeria a pena a longo prazo. Eu queria arrancar os cabelos enquanto procurávamos por uma casa que queríamos dentro do nosso orçamento. Tudo estava tão absurdamente caro que quase desistimos até recebermos uma ligação da minha mãe. Ela tinha ouvido falar através de uma amiga de um amigo que conhecia alguém que estava colocando sua casa à venda. Ligamos para o número que ela nos enviou por mensagem de texto e falamos com o antigo proprietário, Joseph. Ao telefone, fomos recebidos com a voz jovial e rouca de um homem que nos disse que a casa originalmente pertencia ao seu tio. O tio de Joseph havia deixado a casa para ele, mas ele não tinha necessidade dela e queria vendê-la. Sarah e eu estávamos tentando conter nossa empolgação quando ele nos disse o preço da casa. Então, rapidamente, fizemos os arranjos para visitar a casa antes de fechar qualquer negócio. Na manhã seguinte, fomos para o endereço que ele nos havia enviado. A casa ficava em uma área rural, cerca de 30 minutos da cidade, e quando chegamos lá, ficamos maravilhados. Era tão pitoresca, com sua longa entrada de cascalho, que nos levava à bela casa de fazenda branca desbotada. Para ser honesto, eu ainda estava chocado com o preço que Joseph havia estabelecido. Era muita casa e terra. Deveria haver algo de errado com ela, certo? Quando chegamos à casa, havia um pequeno caminhão vermelho estacionado no final da entrada. Um homem corpulento, vestindo jeans e uma camisa xadrez vermelha, estava parado nos degraus da frente olhando para a casa. Saímos do carro e cumprimentamos ele, mas ele não desviou o olhar até estarmos a alguns passos dele. Ele se virou para nos olhar e balançou a cabeça um pouco, como se estivesse se livrando de um transe. Oh, desculpe por isso. Ainda não tomei meu café. Ele disse, virando-se para nos encarar, nos dando um sorriso alegre. Então, o que vocês acham? Uma beleza, não é? Oh, é tão fofo, Sarah respondeu ao se aproximar de mim. Soltei uma risada constrangedora enquanto respondia. Sim, é quase bom demais para ser verdade. Joseph olhou para nós dois e depois de volta para a casa. Sim, seria uma pena deixar uma casa tão boa se perder. E eu sei o quão difícil é conseguir uma casa nos dias de hoje. De qualquer forma, venham. Deixem-me mostrar a vocês. O seguimos subindo os degraus e entrando pela porta da frente. Ele nos contou um pouco da história enquanto nos mostrava a casa. Foi construída na década de 80, pela família da esposa do tio dele. Eles se mudaram depois de se casarem, para cuidar dos pais dela, até que faleceram. Permaneceram na casa, não tiveram filhos, e Joseph nos contou que ambos também morreram ali. Virei para olhar a Sarah e vi que ela estava pálida como um lençol. Então, pessoas morreram aqui? Sarah disse em voz baixa. O rosto sorridente de Joseph caiu de repente quando ela fez a pergunta. Ele forçou um sorriso e perguntou: Oh, isso é um problema? Antes que ela pudesse responder, cortei com firmeza. Oh, não, de jeito nenhum. Ela olhou para mim com uma mistura de choque e raiva, agarrando meu braço para me puxar para o lado. Você está falando sério agora? Ela me gritou em voz baixa. Eu queria dizer que ela estava exagerando, mas não queria cavar minha própria cova, então respondi o mais calmamente possível. Escute, querida, procuramos por meses e isso é a melhor oferta que poderíamos conseguir. O rosto de Sarah se transformou em raiva total e eu me preparei para o impacto. Pedimos desculpas a Joseph por cerca de 10 minutos enquanto saímos para avaliar nossas opções. No final, decidimos continuar com o tour e decidir a partir daí. Voltamos para dentro da casa e procuramos Joseph, mas não o encontramos. Pensamos que ele devia ter ido para cima, então subimos para dar uma olhada nos quartos e ainda não havia sinal dele. Nesse ponto, já estávamos fazendo nosso próprio tour. Foi quando entramos na cozinha e encontramos uma porta que levava a um porão. Ele deveria estar ali embaixo,
As luzes estavam acesas. Então, com Sarah atrás de mim, fizemos nossa maneira cautelosa até o porão. Cada passo que dávamos fazia com que a madeira antiga rangesse tão alto que era como se estivessem gritando enquanto descíamos. Quando finalmente chegamos ao fundo, nos viramos para encontrar Joseph no centro do porão vazio, olhando para uma parede suja. Eu dei passos lentos para trás dele, chamando-o à medida que me aproximava, mas ele não respondeu. Coloquei uma mão em seu ombro esquerdo para chamar sua atenção. "Ei, cara, você está bem?" Perguntei cautelosamente. Novamente ele saiu de um transe e olhou para mim. "Ah, desculpe. Estava fazendo alguns cálculos na minha cabeça. Encontrei um pouco de dano causado pela água nas paredes aqui, então eu estava pensando em reduzir o preço para você." Eu olhei para a parede e, de fato, havia alguma descoloração na superfície branca pálida. Não parecia mofo, não tenho certeza de como explicar, além de manchas negras tênues de tinta. Olhei de volta para Joseph e ele ofereceu para continuar o resto do tour da casa. Sarah parecia um pouco mais relutante, mas concordamos, e ele continuou nos mostrando o resto da casa. A única coisa que parecia estranha era o comportamento estranho de Joseph. De vez em quando, suas palavras se perdiam enquanto ele desviava a atenção para as paredes. Os três de nós saímos e Joseph se virou para nós. "Então, o que acham?" Sarah olhou para ele, depois para mim. "Bem, honestamente, o fato de algumas pessoas terem morrido aqui é um pouco perturbador." O sorriso de Joseph rapidamente se transformou em uma expressão séria. "Ah, posso garantir a vocês que este lugar antigo vale a compra. A propósito, deixem-me ajustar a oferta um pouco." Nossas mandíbulas quase caíram quando ele nos disse o preço muito mais barato do que quando conversamos pela primeira vez. Ele nos disse que percebeu que este lugar definitivamente precisaria de algumas reformas e que ficaria muito feliz em saber que sua propriedade estaria nas mãos certas. Sarah e eu conversamos um pouco. Com nosso orçamento e o preço da casa, economizaríamos muito dinheiro. Apertei a mão de Joseph e rapidamente organizamos os documentos. Algumas semanas depois, tudo o que tínhamos estava empacotado em um caminhão de mudança e seguimos em direção à nossa nova casa. Não tínhamos muita coisa, então Sarah e eu fizemos tudo sozinhos. Estávamos tão empolgados para finalmente nos mudar que talvez isso nos desse forças. Graças ao generoso oferecimento de Joseph, conseguimos que alguns móveis fossem entregues, mas isso levaria um pouco mais de tempo. Então, tudo o que tínhamos era meu colchão. Decidimos deixar todas as caixas na sala e decidir onde colocar tudo depois. Enquanto eu estava colocando uma caixa no chão, não pude deixar de notar algo na parede. Eu parei Sarah, enquanto ela deixava uma caixa atrás de mim. "Ei, você está vendo o que estou vendo?" Perguntei, apontando para uma parede na sala de estar. Ela seguiu a direção do meu dedo e viu na parede o que parecia uma mancha preta muito fraca, que se assemelhava assustadoramente a um rosto. Eu dei um passo mais perto da parede e, com certeza, havia o que pareciam contornos de uma cabeça. Cabelos longos que se estendiam como tentáculos, 2 olhos pequenos e lábios cerrados. Eu sei que o olho humano tenta encontrar rostos nas coisas, mas isso era inquietante. Coloquei minha mão na imagem na parede e senti um frio sob as pontas dos meus dedos. Sarah soltou um risinho. "Reformas, certo? Vamos pintar por cima ou algo assim." "Sim, com certeza," eu disse, sentindo uma onda de desconforto enquanto encarava a mancha na parede. Parecia que o rosto, ou o que parecia um rosto, seus olhos estavam me encarando. Continuamos o resto do dia desembalando e colocando as coisas em seus novos lugares. Não precisa dizer que estávamos completamente exaustos. Naquela tarde, voltamos à cidade para jantar, levantamos nossos copos para um trabalho bem feito e devoramos a comida. Tentei afastar essa sensação de desconforto, mas na minha mente eu continuava lembrando daquela maldita mancha na parede. Aquele rosto. Era por volta das 8 horas quando finalmente voltamos para casa e vimos que a porta da frente estava escancarada e todas as luzes estavam acesas. Eu disse a Sarah para chamar a polícia e entrei correndo na casa para ver se havia um intruso. Vasculhei cada centímetro da casa. Nada parecia fora do lugar e não encontrei ninguém. Desci as escadas até o porão e congelei no lugar ao olhar para a parede. As manchas na parede, agora havia rostos.
cerca de 6 deles agora formados na parede do porão para onde Joseph estava olhando. Apesar de ser um contorno tênue, eu podia identificar as mesmas características em cada um. Todos eles estavam me encarando, e cada um deles tinha a boca aberta em um grito silencioso. "Querido!" Sarah chamou por mim de cima e ouvi outro par de passos junto aos dela. Voltei para cima e encontrei Sarah com um policial. Ela me olhou com lágrimas nos olhos e me disse que eu tinha sumido por muito tempo, e que ela e o policial procuraram por mim. O policial ficou por um tempo enquanto eu contava o que aconteceu, e que apesar do que encontramos, nada parecia ter sido roubado. Ele nos assegurou para ligar se algo surgisse, e nos desejou uma boa noite. Depois desse susto, uma boa noite era a última coisa que teríamos. Sarah estava lá em cima tomando um banho, e eu me sentei no chão da sala de estar vazia, encarando as paredes. O rosto que eu tinha visto antes tinha desaparecido. Não contei a Sarah sobre os rostos que tinha visto. Tenho certeza de que estava apenas cansado de toda a mudança. Até voltei para o porão e, com certeza, não havia rostos nas paredes. Eu ri para mim mesmo e subi para o quarto principal. Vi Sarah de pé no banheiro com uma toalha enrolada ao redor dela. Tentei ser descontraído e me aproximei dela, envolvendo meus braços ao redor dela quando percebi que ela estava tremendo. Girei-a e vi seus olhos arregalados de absoluto terror. Perguntei o que aconteceu e depois de alguns minutos, ela me disse que enquanto tomava banho, sentiu que alguém a observava. Achou que fosse eu, mas quando se virou, não viu nada. Ela deixou cair a toalha para me mostrar onde ela sentiu algo agarrá-la e, na parte média das costas, havia um contorno preto tênue de uma mão. Sarah perguntou se eu via alguma coisa, e fiz o meu melhor para assegurá-la de que as coisas ficariam bem, e que devíamos estar realmente cansados. Ela concordou relutantemente. Talvez nos sentiríamos melhor pela manhã depois de uma boa noite de sono. Dei-lhe um abraço e olhei atrás dela para o banheiro, onde vi outro rosto me encarando. Mas estava sorrindo. Em meu sono, sonhei que estava deitado sobre o colchão quando comecei a sentir frio. Olhei para baixo e vi os contornos de mãos dentro da escuridão do meu quarto envolvendo os dedos ao meu redor. Cada dedo ossudo, pressionando minha pele, apertando-me. Minhas pernas, braços, torso e garganta eram agarrados por inúmeras mãos frias. Forcei meu pescoço a virar em direção a Sarah, mas as garras geladas que estavam sobre mim forçaram minha cabeça a olhar para cima, em direção ao teto. Dedos frios abrindo meus olhos para ver. No teto, olhando para baixo para mim, havia tantos rostos. Não eram mais contornos, eram tão vívidos. Cada rosto com uma expressão dolorida diferente, com o rosto de um homem olhando para mim com um sorriso. Acordei na manhã seguinte, meu corpo tremendo enquanto me levantava do colchão. Olhei para Sarah, que ainda estava dormindo profundamente. Tentei absorver a visão tranquila dela até olhar ao redor do quarto. Era como se alguém tivesse coberto as mãos com pó preto e pressionado as mãos por todas as paredes. Impressões de mãos de todos os tamanhos, completamente pretas, se espalhando por todos os cantos do quarto. Olhei novamente para o teto para ver que estava completamente coberto pelos contornos escuros de rostos gritando. Sacudi Sarah para acordá-la, não conseguia mais manter isso só para mim. E quando ela abriu os olhos, contei a ela sobre os rostos que estava vendo. Seu rosto se transformou em uma expressão tão dolorida, enquanto ela me dizia para olhar ao redor. O quarto. As paredes estavam completamente marcadas. Fui até a loja de ferragens mais próxima e comprei muita tinta branca. Assim que voltei para casa, peguei um rolo e comecei a pintar freneticamente as paredes. Passamos dias pintando todo o interior da casa, mas aquelas malditas manchas, aqueles rostos malditos continuavam voltando. Toda noite que eu dormia, eu tinha o mesmo sonho de mãos frias agarrando em mim. Ultimamente tenho ouvido algo... sussurros vindos das paredes dizendo para ficar na casa, para ficar com a casa. Eu finalmente enlouqueci. Sarah sugeriu que nos mudássemos. Mas investimos tanto dinheiro nisso e me recuso a deixar que seja o que for continue voltando. Eu não vou abrir mão desta casa. Ela é minha, certo? Sarah está me dizendo que está com medo, mas ela não entende que eu também estou com medo. Eu os vejo por toda parte. Eles estão nos observando constantemente,
E tenho mais medo do que acontece conosco se eles nos ouvirem falando sobre sair novamente.